Você sabia que a Bíblia relata um episódio extraordinário onde uma jumenta falou com seu dono? Essa história fascinante, encontrada no livro de Números capítulo 22, nos apresenta Balaão, um profeta da Mesopotâmia. A história começa quando Balaque, o rei de Moabe, fica aterrorizado com a aproximação dos israelitas. Ele teme que seu reino seja destruído, então decide contratar Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Ele envia mensageiros com presentes valiosos, prometendo grandes riquezas e honra se Balaão cumprir sua missão. Inicialmente, Deus instrui Balaão a não ir com os homens de Balaque, pois o povo de Israel era abençoado. Então Balaão recusa a oferta, mas o rei Balaque não desiste. Ele envia príncipes ainda mais importantes e com promessas ainda maiores. Dessa vez, Deus permite que Balaão vá, mas com uma condição muito clara. Ele só poderia dizer o que Deus lhe ordenasse. Na manhã seguinte, Balaão se prepara para a jornada. Ele sela a sua jumenta e parte com os príncipes de Moabe. Mas a Bíblia nos diz que a ira de Deus se acendeu porque o coração de Balaão, talvez atraído pelas riquezas, não estava totalmente alinhado com a vontade divina. E é aqui que a história toma um rumo sobrenatural. Enquanto Balaão cavalgava tranquilamente por um caminho estreito, entre vinhedos cercados por muros de pedra, algo invisível aos seus olhos aconteceu. O anjo do Senhor apareceu no caminho, segurando uma espada desembainhada, pronto para impedir a passagem. A jumenta, no entanto, viu o anjo, com um instinto de autopreservação e, talvez, uma sensibilidade espiritual que seu dono não possuía naquele momento. Ela se desviou do caminho e entrou no campo. Balaão, frustrado e sem entender o motivo, ficou furioso. Ele pegou seu cajado e começou a espancar a pobre jumenta para forcá-la a voltar para a estrada. Ele não fazia ideia de que o animal acabara de salvar sua vida. Eles continuaram, e o anjo do Senhor se posicionou em um lugar ainda mais apertado, um atalho onde não havia espaço para desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Ao ver o anjo novamente, a jumenta, sem ter para onde ir, se encostou no muro, espremendo o pé de Balaão contra a parede de pedra. A dor só aumentou a raiva do profeta. Mais uma vez, sem compreender o perigo, ele espancou a jumenta com ainda mais força. Então, o anjo do Senhor se moveu pela terceira vez. Agora ele parou em um local tão estreito que era impossível passar. A jumenta, ao ver o anjo pela terceira vez e sem nenhuma rota de fuga, simplesmente se deitou no chão, debaixo de Balaão. A ira de Balaão atingiu o ápice. Sigo do Riva, ele desceu do animal e começou a espancá-lo sem piedade com seu cajado. Foi nesse momento que o impossível aconteceu. O Senhor abriu a boca da jumenta, e ela falou. Imagine a cena. Em meio ao deserto, sob o sol forte, um animal de carga se vira para seu dono e pergunta: "O que eu te fiz para você me bater 3 vezes?" Balaão, em um estado de fúria tão intenso que nem mesmo percebeu o milagre que estava acontecendo, respondeu diretamente à jumenta. Ele disse: "Você está me fazendo de tolo. Se eu tivesse uma espada na mão, eu te mataria agora mesmo." Sua raiva o cegou para o fato de que estava discutindo com seu próprio animal. A jumenta, com uma lógica impressionante, continuou: "Por acaso não sou a sua jumenta na qual você montou toda a sua vida até hoje? Alguma vez eu tive o costume de fazer isso com você?" E Balaão, ainda no meio daquela conversa surreal, foi forçado a admitir. Não, foi só então que o Senhor abriu os olhos de Balaão. E o que ele viu o deixou paralisado de medo. Ali, bem na sua frente, estava o anjo do Senhor com a espada em punho. Balaão imediatamente se prostrou, com o rosto em terra, cheio de temor e reverência. O anjo então o confrontou. "Por que você espancou sua jumenta 3 vezes? Eu vim aqui para me opor a você, porque o seu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu e se desviou de mim por 3 vezes. Se ela não tivesse se desviado, eu certamente já teria matado você, mas a ela eu teria poupado a vida." Naquele instante, a verdade caiu sobre Balaão como uma avalanche. Ele percebeu sua tolice, sua ganância e sua rebeldia. Ele entendeu que o animal que ele maltratou estava, na verdade, protegendo-o da ira divina. A jumenta teve mais discernimento espiritual do que o próprio profeta. Arrependido, Balaão confessou seu pecado. "Pequei. Eu não sabia que estavas no caminho para te opores a mim. Agora, se isso é mal aos teus olhos, voltarei." Mas o anjo do Senhor o instruiu a continuar sua jornada, reforçando a ordem original de Deus: "Vá com estes homens, mas fale apenas e exatamente as palavras que eu te disser." Balaão prosseguiu viagem, mas agora com o coração transformado e com os olhos espirituais abertos. Quando ele finalmente encontrou o rei Balaque, apesar de toda a pressão e das promessas de riqueza, ele não conseguiu amaldiçoar Israel. Pelo contrário, por 3 vezes, ele abriu a boca e, em vez de maldições, proferiu bênçãos poderosas sobre o povo de Deus, para a fúria e frustração do rei moabita. Essa história incrível nos ensina muitas coisas. Primeiro, ela mostra a soberania de Deus.
Nenhum plano humano pode frustrar os propósitos divinos. Deus transformou uma tentativa de maldição em uma poderosa bênção. Segundo, ela nos alerta sobre o perigo da ganância e da teimosia. O desejo de Balaão por riquezas quase o levou à destruição. Ele estava tão focado no ganho material que se tornou cego para a realidade espiritual ao seu redor. E, talvez o mais surpreendente, a história nos mostra que Deus pode usar os meios mais inesperados para falar conosco e nos corrigir. Ele usou uma jumenta para repreender a loucura de um profeta. Isso nos lembra que a sabedoria e a revelação de Deus não estão limitadas às nossas expectativas. Às vezes a lição mais importante pode vir da fonte mais humilde e improvável. A jumenta de Balaão não foi apenas um animal falante. Ela foi um instrumento de Deus, um símbolo de que a criação pode perceber a presença divina de formas que nós, com nossa complexidade e nossos corações endurecidos, muitas vezes não conseguimos. Uma lição de humildade, de obediência e do poder extraordinário de um Deus que controla todas as coisas, até mesmo a voz de uma jumenta no deserto. Obrigado por assistir. Se você gostou desta história e quer descobrir mais segredos e fatos incríveis escondidos na Bíblia, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo.